tarde, aos ouvintes. Diego, olha, eu acho que em 1 hora resolveria, né? Realmente, enfim, todo aquele tempo foi bate-boca, é isso que a gente vai mostrar aí na série de áudios que nós separamos. Foi, sem dúvida, na Câmara, o principal evento, né? A oposição. Então, o ministro compareceu à CCJ, né? Os deputados da oposição questionaram Flávio Dino sobre a visita dele no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no dia 13 de março, e também sobre a possível omissão do ministro nos atos do dia 8 de janeiro. Deputados da bancada gaúcha, que fazem parte da comissão da CCJ, também questionaram o ministro, como foi o caso do deputado Maurício Marcon, do Podemos. Vamos ouvi-lo. O deputado Orlando Silva mencionou que existem milicianos e que o presidente Bolsonaro seria genocida. Queria saber se o senhor vai tomar alguma atitude também nessa seara, porque, ou é como em país comunista, onde a verdade vale só para um e não vale para os outros. Então, se o senhor pudesse me responder até onde a liberdade de expressão vai no artigo 53, eu ficaria muito grato. O segundo questionamento seria, o senhor não mencionou qual que é a sua postura, que tanto diz defender da Polícia Federal sobre os ataques de Luiz Inácio Lula da Silva, a Polícia Federal alegando que foi um ataque, foi algo premeditado ou montado pelo Sérgio Moro. Então eu gostaria de saber se o senhor acha mesmo que a Polícia Federal faria um papelão desse, ou quem fez o papelão foi Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive propagando uma fake news, colocando a vida de Moro e sua família, dentre outros, né, em risco, porque estava incentivando, então, o ataque ao senador e sua família. Terceira pergunta, eu gostaria de lembrar que o senhor foi juiz por 12 anos, né, juiz federal. O seu chefe foi condenado em 3 instâncias por diversos colegas seus por corrupção. Gostaria de saber se o senhor não se sente incomodado em ter um ex-condenado como chefe, inclusive por corrupção. E a última pergunta, mas não menos importante, e volto a frisar, gostaria que o senhor respondesse sem anedótonas ou sem piadinhas, que aqui é um lugar sério, e eu acho que o cargo que o senhor ocupa, reforço mais uma vez, merece tal seriedade. Gostaria de resposta simples, sim ou não. Teve autorização de traficante ou miliciano para o senhor entrar na Maré? Sim ou não? Não precisa fazer piada. Obrigado, senhor. Diego, o ministro Flávio Dino bem que tentou falar sobre programas, né, do Ministério da Segurança, ali exatamente sobre segurança pública, enfim, programas para a polícia militar, enfim, pacotes de segurança nos estados, mas ele não conseguiu. E também não conseguiu responder a todos os questionamentos, como foi o caso ali dos questionamentos do deputado Maurício Marcon, porque senão a audiência, como o próprio presidente da CCJ disse, demoraria 24 horas, ia ser pouco. Mas vamos ouvir, né, o que o ministro Flávio Dino respondeu para Maurício Marcon. Sobre a Maré, e outros perguntaram também sobre isso. Eu não sei por que tem essa fixação tão criminalizadora da Maré. É uma coisa assim meio novelesco, eu acho. Eu acho que os senhores deviam ir lá, né? E ir lá como eu fui. Eu fui bem recebido, fui bem tratado e voltarei quantas vezes for chamado. Eu vi um deputado, acho que esse senhor aqui, Ramagem, dizendo que só é possível entrar lá com autorização do tráfico, não sei o quê. Eu não entendi se o senhor está perguntando ou afirmando. Eu posso afirmar ao senhor que eu fui convidado por algumas entidades, comuniquei ao Sistema de Segurança Pública do Rio de Janeiro, comuniquei ao Sistema de Segurança Federal e houve a visita. Normalmente, para mim, volto a dizer, é espantoso que isso tenha gerado uma polêmica. E eu quero agradecer aos líderes da Maré e todas as comunidades e fazer novamente o meu desagravo a esta visão contra as pessoas que moram em... Márcia. Oi? Está me ouvindo? Perfeito. Sim. Bom, Diego, o deputado Coronel Tenente Zuco do Republicanos também queria o ministro. Zuco, que teve uma reunião com o ministro na semana passada para discutir, para falar sobre a questão de flexibilizar
ali, né, o decreto das armas, e justamente para dificultar a compra de armas do presidente Lula, disse que o ministro teria dito que responderia sobre isso na terça-feira, ontem mesmo de manhã. Dino negou que tinha feito essa promessa, que responderia ao Zucco e aos parlamentares ontem de manhã. Vamos ouvi-lo. Sobre as perguntas, o senhor falou recentemente que houve um genocídio do povo Yanomami. Objetivamente, quem cometeu esse genocídio? Primeira pergunta. O senhor também falou recentemente que não estava presente no dia, que não tinha visto, pois tem a sua fala aqui, é o senhor, falando que eu vi da janela do Ministério da Justiça que o contingente policial não era o que havia sido combinado. Flávio Dino, o senhor falou, só a gente olhar as imagens, que o senhor não tinha visto nada, e aqui o senhor está falando que viu. Sobre ainda os atos do dia 8 de janeiro, já que sobre a questão dos decretos eu vou deixar para o dia 11. Por que é a oposição e não o governo, que o senhor faz parte, que tem mais interesse na CPMI? Eu pergunto, o senhor assinaria a CPMI do 8 de janeiro? Segunda pergunta, nós presenciamos uma verdadeira operação abafa aqui, nesta casa, para a retirada das assinaturas. E fica a pergunta, do que o governo, do que o seu ministério tem medo para tentar impedir que o Congresso cumpra o seu dever constitucional de trazer à luz, neste caso, tão pouco transparente? Diego, e o ministro respondeu, né, Dino negou mais uma vez que assistiu inerte os ataques do dia 8 de janeiro, da janela do Ministério, né, os deputados que questionaram o ministro perguntaram, inclusive, se ele iria processar o jornal Folha de São Paulo, que publicou que o ministro Dino estaria assistindo, enfim, aquilo tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, da janela do Ministério. Dino negou, e inclusive ele disse que não vê até agora motivo para processar a Folha de São Paulo, porque simplesmente não foi o que aconteceu e ele não está preocupado com essa notícia que saiu ali no dia. Vamos ouvir o ministro novamente. Deputado Zucco, terça-feira termina 23h59. O que eu afirmei é que a resposta seria dada na terça-feira e eu lhe recebi lá com a maior cortesia do mundo e com a maior gentileza, e vou receber de novo com a maior gentileza. Portanto, não diga que eu disse que ia dar a resposta de manhã, porque eu não disse isso. E minha palavra tem um valor supremo para mim. E por isso, afirmo ao senhor que terça-feira termina às 23h59. Sobre a questão do que eu disse no Twitter, deputado, eu, fiz audiência criminal como juiz durante 12 anos. E eu sempre procurava ouvir o que as pessoas tinham a contar. Eu já disse, e vou dizer pela terceira vez, quando eu escrevi que o contingente da polícia não era suficiente, foi quando eu cheguei. Eu cheguei e vi. Foi isso que eu afirmei. Eu não disse antes porque eu não estava vendo. Quando eu cheguei, eu vi e escrevi. E declarei. Acho que agora está claro. É assim, eu não estava lá, fui avisado do problema, fui até lá para ajudar. Quando cheguei, eu vi, tomei a providência cabível ao ministro da Justiça, que era propor ao presidente da República a intervenção. Acho que agora ficou claro ao senhor. Deputado Orlando, eu agradeço muito as considerações, embora acho que as criancinhas do Jardim de Infância não mereçam certas observações. A senhora Carolina, eu não vou processar a Folha. Se a senhora quiser, a senhora processe, mas eu não vou processar porque não me deu motivo ainda. Se der um dia, eu processarei. Nesse caso, eu, respeitosamente, não vou acolher a sugestão da senhora. Em relação ao Rio Grande do Norte, a crise lá está em superação. Diego, o deputado Lindenberg Farias, do PT, também não perdeu a oportunidade, nesse caso, de criticar a oposição. Como a gente disse, foi ali
simplesmente uma briga da base da oposição com a base do governo, o que normalmente acontece nas comissões permanentes e pelo que a gente já viu ontem que vai acontecer com frequência nessa legislatura. Vamos ouvir o deputado Lindenberg Farias. Acho que o senhor foi brilhante, deu aula, no linguajar popular fez barba, cabelo e bigode, e eu acho que essa sua vinda vai ser muito pedagógica para a oposição. Eu acho que eles vão parar de querer convidar todo mundo. Ao senhor eu garanto, eles vão pensar 10 vezes antes de convidar o senhor novamente para essa comissão ou para outras comissões. Agora, senhor presidente, eu quero me solidarizar, porque teve uma turma aqui nessa semana muito agressiva, cão que ladra não morde. Hoje acalmaram na frente do senhor, mas no plenário era o tempo todo, foi na maré, associação com a organização criminosa. Eu quero, primeiro-ministro, explicar que tem uma turma aqui que vive no fantástico mundo da internet, que o objetivo é caçar like, é mudar a narrativa. E eu quero explicar ao senhor. O senhor foi vítima desses ataques por uma questão muito clara. Eles estavam incomodados com o debate sobre as joias e quiseram virar em cima do senhor. E hoje sai um novo escândalo. É um escândalo. Apareceu um terceiro malote de joias. Relógio Rolex, ouro branco, cravejado de diamantes. Caneta da marca Chopin, prateada. É relógio Piaget, com não? pedras incrustadas. Questão de ordem, senhor Três presidente. anéis! Senhor presidente, questão de ordem, artigo 96. Eu peço que garanta meu tempo. O senhor colocou que não desviaria os focos dos requerimentos. O Muito deputado pelo em questão contrário. está desviando os focos dos Para requerimentos. meu tempo. Não pode interromper Questão o de orador ordem, senhor presidente. durante a questão Presidente, de ordem. garanta a fala do orador. Vamos garantir a ordem do deputado orador. Falou da joia do papai Para e o o outro ali já tempo. ficou nervoso. A deputada se referiu ali, o deputado Eduardo Bolsonaro também estava na comissão e, claro, aí começou uma discussão a partir do momento que falou-se das joias. Para a gente finalizar, Diego, as comissões permanentes da Câmara dos Deputados já aprovaram convites para 21 dos 37 ministros do governo do presidente Lula. O principal alvo dos pedidos é o ministro Flávio Dino, convidado para 3 comissões. Uma delas, a próxima, deve ser a Comissão de Segurança Pública. Será a Comissão de Segurança Pública, que é comandada pelo deputado Sanderson do Rio Grande do Sul. O número de ministros convidados ainda deve aumentar, já que as comissões iniciaram os trabalhos recentemente e nem todas realizaram reuniões para votar propostas. Na próxima semana, por exemplo, o convite para a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, o que acontece? Acontece o que a gente vem falando. Por que todos os convites desses ministros? Porque a maioria, a Câmara, a maioria dessa legislatura é oposição ao governo Lula. Então, os ministros vão ter, mesmo serão chamados às comissões, isso vai ser algo bastante comum, porque a base do governo não tem como impedir a partir do momento que a base é menor, o número é menor do que a oposição, Diego. Márcia, eu só não consegui acompanhar o final da transmissão de ontem. Eu me perdi ali naquela parte se vai ter uma sequência, esse encontro, para finalizar essa sessão de ontem, ou já vão dar um próximo passo aí para próximo? Porque ele já, que nem tu falou, ele já está, eu não sei se é convidado agora, para outra CCJ, na Isso. CCJ ele foi convidado e na comissão de segurança também vai ser convidado. Diego, não foi decidido ainda, mas o presidente não informou, a gente pode até buscar essa informação, mas no final não ficou decidido se realmente ele volta. O que aconteceu foi que ele disse que voltaria, sem problema, mas assim, na verdade eles precisam ter outra reunião para aprovar o requerimento. Então ontem é necessário isso, é necessário mais um requerimento para a volta dele, mas é isso, ele disse que retorna quando, enfim, for convidado. E deu para notar. Então, na próxima reunião, eles, se eles aprovarem esse requerimento, que como eles têm maioria pode aprovar,
ele retorna, ele diz que ele não tem o menor problema. Deu para notar que ele estava numa zona de conforto tranquila ontem, né? Com toda a pressão, estava muito tranquilo, com o regulamento embaixo do braço. Exatamente, Diego. Flávio Dino é juiz de carreira, né? Então, assim, ele conhece muito bem a Constituição, ele conhece muito bem direito, óbvio, advogado, juiz de... Então, se você me perguntar, a análise, depois, inclusive de parlamentares da oposição que a gente conversou, não da bancada gaúcha, outros parlamentares, é que realmente ele se saiu muito bem. E assim, e ele é e aí falando dele como pessoa, ele não é uma pessoa que sai do sério, enfim, que você consegue tirá-lo do sério, uma pessoa descontrolada, né, uma pessoa desequilibrada. Ele não é. É uma pessoa equilibrada e tem um conhecimento que realmente, para colocá-lo numa saia justa ali, não vai ser algo fácil. Eles estão pegando e a maior questão com ele é a questão da CPI do 8 de janeiro, que o governo não quer. Eles acham que que Flávio Dino tem algo a ver com isso. A gente sabe que o governo não quer nem essa, nem nenhuma outra CPI, exatamente porque tem que colocar em votação uma série de medidas provisórias e projetos do Congresso travado, né? E a visita ao complexo da Maré, como ele conversou um pouquinho no final ali com os jornalistas, é bem o que ele disse. Os políticos, quando estão em campanha, visitam as comunidades, as favelas e tal. Depois aí é só na próxima campanha, né? Então, assim, afirmar que foi um acordo com o crime organizado é realmente uma acusação que eles não têm, para começo de história, não tem prova nenhuma disso. Né? Isso me chamou muito a atenção ontem, porque em nenhum momento lembraram que dentro das comunidades não tem só o crime organizado, né? Tem uma série de projetos, tem uma série de instituições que acabam trabalhando pelo bem da comunidade e acabaram esquecendo nessa sessão de ontem. Falei sobre isso com o Fábio hoje aqui na abertura do programa Primeira Hora. Mas faz parte do jogo, viu, Márcia? Isso faz parte do jogo. O brasileiro tem que esquecer que ele não é só um título de eleitor, né? De 4 em 4 anos, a cada 2 anos. E aí, só que o brasileiro esquece muito rápido, né? Mas faz parte. Exatamente, lembrando, ele foi lá a convite de líderes da comunidade para apresentar os projetos, enfim, e é isso que os ministros, é o papel dos ministros, né? Um dos papéis dos ministros é exatamente visitar as cidades, as comunidades e tal, que estão precisando, para ver ali o que essa comunidade, o que essa cidade, esse município precisa. Marcial, um forte abraço, bom trabalho. Eu sei que hoje ainda vai estar movimentado aí, né? Até quinta-feira. Sim, nós teremos hoje, Diego, às 5h30 da tarde, está marcada uma reunião aqui na Câmara de prefeitos do Rio Grande do Sul, com toda a bancada gaúcha. A gente vai acompanhar, claro. Logo